elementos do cubo. O que são os elementos do cubo? Suas medidas. Então, assim, vamos fazer o nosso cubinho aqui de novo. Tá aí, não ficou bem reto esse cubo, não? Piorou. Então, aí, temos um cubo. O que nós vamos ter de elemento? Nós temos aí medidas do cubo. Aresta. Então, basicamente, uma medida de cubo é aresta. Com esta aresta, eu calculo todos os outros elementos. Vamos dar um valor aqui para a aresta, 10 centímetros. Então, eu tenho um cubo que tem 10 centímetros de aresta. Então, nós podemos calcular o volume. O volume do cubo é essa formulazinha, aresta ao cubo. Então, o Azinho é igual a aresta. Qual é a aresta? A medida de um dos lados do quadrado que forma as faces do cubo. Cada reta dessa é chamada de aresta. Como elas são todas iguais, então, aresta do cubo. Muito bem, o volume eu só faço isso aqui. 10 elevado ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. E qual é a unidade? Centímetro. Então, centímetro cúbico. Então, isto é o volume do cubo. Calcula-se o volume do cubo assim. Quanto ele ocupa no espaço? Muito bem. Área. O que é a área? A área, bem fácil de entender a área. Vamos pegar esse cubo aqui e vamos colar papel nele. Todas as faces, vamos revestir todas as faces de papel. Então vamos cortar os quadradinhos e colocar ali. Sim, mas o jogo de dados tem quantos números? 6. Então ele tem 6 faces. Então eu vou fazer o quê? Vou cortar 6 quadradinhos. Então a área dele vai ser isso. 6 vezes a área do quadrado. Então, a área total do cubo é toda a sua área, tudo que envolve o cubo. Em cima, embaixo, na frente, atrás, no lateral direito, na lateral esquerda. Isto é a área de um poliedro. Muito bem, então a área do cubo vai ser 6 vezes a área do quadrado. Mas como é a área do quadrado? Lado ao quadrado, lado vezes lado. Porque os lados são iguais. No caso aqui a gente não chama de lado, chama de aresta ao quadrado. Então, vai ser 6 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100. 6 vezes 100 dá 600 centímetros quadrados. Muito bem. Isto aí é os dois valores iniciais, então, do cubo. Volume e área. São os cálculos que vamos trabalhar. Mais com volume e área. Olá. Vamos ver, então, o paralelepípedo. O que é o paralelepípedo? Paralelepípedo é esse formato, ó, a caixinha. Uma caixinha, pode ser uma caixinha de fósforo, alguma coisa, que tenha este formato, é um paralelepípedo. Então, ele tem um prisma de base retangular. Pronto, aí tem um prisma de base retangular, eu tenho um paralelepípedo. Aí está o paralelepípedo. Um tijolo, a caixa de fósforo. O telefone celular tem um formato paralelepípedo. Não chega a ser porque ele tem os cantos arredondados, né? Então, a princípio, ele foi pensado num paralelepípedo e depois ajustado às bordas dele. Então, isso aí. Bom, estou falando desses modernos, não aqueles que tinha que fazer um monte, quase um outro cara junto só para carregar o telefone. Bom, deixa para lá. Muito bem, então aí eu tenho um paralelepípedo. E o que eu tenho aqui? Eu tenho as arestas. As arestas do paralelepípedo não são iguais. Então, quantas arestas nós temos aí? Temos 12. E elas são iguais 4 a 4. Como assim 12? Vou colocar em vermelho aqui aquelas não visíveis. Então, aquelas não visíveis, essas que estão aqui, ó, nessa posição. Menos um pouquinho. E
aquelas que estão lá atrás. Muito bem. Então, olha só. Essas maiores aqui, ó. 1, 2, 3, 4 lá atrás. Essas pequenas. 1, 2, 3, 4. E as médias? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 12 arestas. São iguais 4 a 4. Então, eu tenho 3 arestas diferentes no paralelepípedo. Então, vamos dar um nome, sim, só para diferenciar. Eu posso chamar ABC, aresta 1, aresta 2, aresta 3, como quiser. Para ficar mais fácil, A, B e C. 3 arestas. Muito bem. Então, o paralelepípedo é essa figura. Eu tenho 3 arestas diferentes. Eu tenho 12, mas eu tenho 3 formas diferentes de aresta. Muito bem. E aí, nós vamos ter o elemento do paralelepípedo. Qual? O volume. Então, o que é? Aí são os tanques, reservatório, piscina, um monte, N coisas aí. Nós temos a forma de paralelepípedo, tem um monte, uma infinidade de caixas de isopor, armário, guarda-roupa, armários de cozinha, mesa, tudo tem uma primeira ideia, a ideia de um paralelepípedo, depois é ajustado alguns detalhes. Ou são alguns paralelepípedos se sobrepostos, como assim? Vou colocar só uma visão. Tenho lá algo assim, 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 uma estante, uma mesa, alguma coisa assim. São paralelepípedos que estão sobrepostos, combinados aí. Então, a nossa forma construtiva humana tem tudo a ver com paralelepípedo. Casa, prédio, então é uma infinidade absurda de coisas que começam com paralelepípedo e depois molda-se alguma coisa. Tira um cantinho, como o celular, arredonda alguma aresta, algum ponto, bom, enfim, tem uma infinidade de uma infinidade construtiva, objetos e de vários tamanhos que tem a forma de paralelepípedo. Muito bem. O volume dele é calculado. Lembra, o volume do cubo eu fazia aresta ao cubo, que era aresta vezes aresta vezes aresta, porque as 3 são iguais no cubo. Então aqui nós fizemos assim. A vezes B vezes C. Aí eu tenho o quê? O volume do cubo. O volume, se é um reservatório, alguma coisa, tem um volume. Vamos colocar os valores aqui. Vamos supor que essa menor é 5, essa aqui é 10 e essa aqui é 20. Pronto. O que é isso aí? Isso é a medida de um tijolo básico, aquele tijolinho pequeno. Normalmente é essa medida aí, essa é a medida padrão. Um pouquinho menor, outros são maior, mas essa é a medida padrão de uma norma técnica para os fabricantes de tijolo. Quer dizer que os caras não podem fabricar o tijolo assim do jeito que eles querem? Não, tem um padrão. Tudo tem um padrão de fabricação. E vamos colocar aqui centímetro, centímetro, centímetro. Então o volume deste paralelepípedo vai ser 5 vezes 10 vezes 20. Então vamos ver como vai dar. Muito bem, fazendo essa continha, vamos chegar aqui, coincidentemente, deu o volume daquele cubo, 1000 centímetros cúbicos. Então nós fizemos agora há pouco um cubo. Que cubo fizemos lá? Assim, aquele cubo que tinha 10 centímetros de aresta. E o volume desse cubo deu 10 ao cubo, que também é 1000. Então, o que nós deduzimos daí? Que eu posso ter volumes iguais, mas formas diferentes. É verdade, eu posso pegar, por exemplo, um volume de 1 litro, eu posso ter lá num medidor, num litro mesmo, numa garrafa assim, numa jarra que seja graduada, tem lá litro, várias medidas. Então, esse volume não é uma forma fixa. Volume é uma quantidade. Eu posso ter na forma diferenciada, paralelepípedo ou cubo, os dois têm a mesma quantidade. Por exemplo, se eu encher de água, for recipiente encher de água, os dois vai a mesma quantidade de água. Muito bem, então aí eu tenho o paralelepípedo. Vou apagar o cubo aqui
Nós vamos ver como se calcularia a área desse paralelepípedo. Lembra que a área do cubo é fácil? Eu faço 1 quadrado vezes 6, porque todas as faces do cubo são o quê? São quadrados. Agora aqui não tem. As faces não são iguais. Quantas faces nós temos? 6 faces. E quantas iguais nós temos? São iguais 2 a 2. Como iguais 2 a 2? Ó, eu vou fazer aqui, ó. Esta face frontal aqui, ó, tá vendo? Essa face frontal é igual a essa face posterior aqui, ó. Muito bem. Essas duas faces são iguais. A face superior aqui, ó, é igual à face de baixo. Vamos fazer assim, ó. Esta face é igual a esta face. Pronto, mais fácil de ver. Esta face aqui é igual a esta. As laterais, se ele está assim, eu digo que as laterais são iguais. A frontal é igual à posterior. A superior é igual à inferior. Se eu virar, daí muda. Quem é fundo deixa de ser lateral, passa a ser frontal, depende do ângulo de visão. Então, esse que é o ângulo de visão. Então, por exemplo, se eu estou olhando desse jeito, frontal e posterior igual, superior e inferior iguais, e as laterais iguais. Então, o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular a área de 3 faces e multiplicar por 2, porque são iguais 2 a 2. E como eu calculo? Vou colocar aqui do lado. A área da face pequena, 5 por 10. 5 por 10 dá 50 centímetros quadrados. 5 vezes 10. Esta linha pequena. Esta aqui. Muito bem. A área média, ou a lateral. A lateral vai ser assim. 5 por 20. 5 por 20 dá 100 centímetros quadrados. E a superior ou a inferior, tanto faz. Então, ela já vai ser algo assim. 10 por 20. 10 por 20 dá 200 centímetros quadrados. Muito bem. Posso multiplicar cada uma por 2 ou somar tudo e multiplicar por 2 no final. Como que eu faço? Tanto faz. Então, se eu somar tudo, vai dar 200 mais 100, 300, mais 50, 350. Então, eu vou ter que a área vai ser... Então, não é uma fórmula específica para o cálculo. Você tem que calcular as áreas separadamente. Então, eu vou ter 2 que multiplica... Vou colocar os valores aqui só para deixar indicado. 50 mais 100 mais 200. Então, eu vou ter o quê? 2 vezes 350, 700. Isso é a área, centímetro quadrado. Medida volumétrica, centímetro cúbico. Medida quadrática, quadrado, centímetro quadrado. Certinho?